Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre superfície equipotencial, beleza? Então, o que são as superfícies equipotenciais? A gente precisa analisar ela em duas situações. A primeira situação é em torno de uma carga pontual e a segunda situação é em um campo elétrico uniforme. Quando a gente analisa uma superfície equipotencial, essas superfícies são regiões em torno da carga, formando círculos concêntricos, onde a carga está no meio desses círculos. Legal? Essas superfícies equipotenciais representam cada uma um potencial. Então, por exemplo, nessa distância eu tenho potencial VA. A essa distância da carga eu vou ter o potencial VB. A essa distância da carga eu vou ter potencial VC. Repara que o potencial ele vai ser igual em qualquer ponto em cima dessa superfície, porque em qualquer ponto aqui eu vou ter uma distância R em relação à carga. Em relação à superfície equipotencial B também, qualquer ponto vai ter o mesmo potencial. Essas superfícies equipotenciais, elas têm uma propriedade de serem sempre perpendiculares, ou seja, elas sempre formam um ângulo de 90 graus com o campo elétrico, tudo bem? Observe uma coisa comigo. Se eu pegar, por exemplo, uma carga, tirar essa carga daqui, ó, carga aqui, e aí eu for mexer nessa carga por todo o meu campo elétrico e trazer ela de volta para esse ponto aqui, se eu trouxer ela de volta para cá, na hora de calcular o trabalho, observa que a gente calcula o trabalho como? Conhecendo o potencial. Carga vezes a diferença de potencial. Se eu voltei exatamente para o potencial VA, qualquer ponto em cima dessa linha aqui, ó, dessa circunferência vermelha VA, tem o mesmo potencial. Então, observe comigo que eu vou ficar com trabalho igual a carga vezes VA menos VA. Ou seja, vai ser carga vezes zero. Consequentemente, o trabalho realizado pela força elétrica vai ser 0 joules. Com isso, a gente pode concluir o seguinte: sempre, se eu me movo em cima de uma superfície equipotencial, o trabalho é igual a zero, tudo bem? Então, o trabalho em cima de uma superfície equipotencial é zero. O trabalho seria diferente de zero se eu saísse desse ponto aqui e, por exemplo, eu pousasse nesse ponto. Aí sim, eu teria uma diferença, ó, VA para VC, eu teria uma diferença de potencial. Com essa diferença de potencial, eu teria um trabalho diferente de zero, tudo bem? Para analisar como a superfície equipotencial aparece no campo elétrico uniforme, eu preparei esse desenho para vocês e eu vou mostrar como é que a gente vai identificar uma superfície equipotencial. Observe comigo aqui, ó, esses pontos, tá? Essas linhas perpendiculares ao campo elétrico, aqui, por exemplo, VA, aqui, por exemplo, VB e aqui, por exemplo, VC. Observe comigo que VA é maior que VB, que é maior que VC. Quanto mais indo no sentido do campo, vai ficando menor o potencial, tudo bem? Isso quer dizer que o potencial em A é maior que o B e maior que o C. Se, por exemplo, eu tenho uma carga nesse ponto aqui, ó, uma carga nesse ponto. Se a carga faz, por exemplo, uma trajetória e para aqui, o trabalho realizado por ela foi igual a zero, porque a diferença de potencial entre as duas posições que ela ocupou foi zero. Para ter um trabalho diferente de zero, a carga teria que, por exemplo, ó, vir para cá, para VC. Eu estaria indo aí, tendo uma diferença de potencial entre aí as duas superfícies, tudo bem? Ou seja, a gente pode terminar essa aula fazendo conclusões. Qual é a conclusão? Uma superfície equipotencial, vou colocar SE, tudo bem? Ela é perpendicular ao campo elétrico. É perpendicular ao campo elétrico. Outra propriedade que a gente pode falar é sobre o trabalho. O que a gente pode falar sobre o trabalho? A gente pode dizer que quando eu me movimento, se uma carga se movimenta em uma superfície equipotencial, o trabalho é zero. Então, ó, uma segunda afirmação, o trabalho em uma, vou botar SE, tá? De superfície equipotencial é nulo. Tudo bem? E o potencial é igual. A gente sabe disso, né? O nome já diz. O potencial é igual.
Todos os pontos possuem o mesmo potencial. Todos os pontos têm o mesmo potencial. Legal. Pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.